paz do Senhor Jesus Cristo, vamos abrir nossa Bíblia em Filipenses 4,19. Vamos falar sobre algo muito maravilhoso, que é a graça transbordante. Irmãos, nosso Deus não tem conta-gotas. Ele fez o oceano, as galáxias. Então nós precisamos ganhar uma mentalidade de abundância, não de falta. Desde a queda, o ser humano, ele fica dizendo, contando moedinha, dizendo, se Deus me ajudar com mais 12 reais, aí eu pago minha luz. Irmão, você vai pagar a luz de muita gente. Amém. Deus não nos fez para sermos como um tanque, uma água parada, como no caso o Mar Morto. Nós temos que pedir, Senhor, expande a minha visão para me entender o teu potencial na minha vida. Não é para 5 pães e 2 peixes, mas para 12 cestos sobrando. Cheio, sobrando. Então, muitas vezes, amados, o ser humano, ele não renova sua mente, ele fica no meio do caminho com a mente antiga, como nós estávamos falando, ansiosos e preocupados se Deus vai dar aquilo que ele precisa, ao invés de romper e dizer, Deus vai dar para sobrar, para boas obras, como ele prometeu. Vou dar sempre em tudo de forma transbordante. Então, uma coisa que nós precisamos ganhar é a visão da palavra. Deus, abre a minha visão para que eu consiga crer que o Deus que alimentou um povo no deserto, durante 40 anos não faltou comida, a roupa não gastava, o calçado crescia nos pés, um Deus que alimentou aquele povo. Deus, abre os meus olhos, Pai. Tira de mim essa ideia de que esse mês não vai dar, esse mês não vai faltar. Ai, meu Deus, como é que eu vou conseguir esse dinheiro? Senhor, eu preciso ter o colírio da fé para me entender que o Senhor supre de forma transbordante, e antes da coisa acontecer, eu vou comemorar e te louvar e te agradecer. Obrigado, Senhor, porque vai sobrar. Obrigado, Senhor Deus, porque isso já está pago. Que nem a Andressa falou, antes, ela estava devendo milhões, e ela chegou para o marido e falou assim, querido, nossas contas são todas pagas. Ele, estão todas pagas, quitadas. Então, a fé, ela não precisa ver, tocar, cheirar para crer. Ela comemora, celebra e confessa. Essa é a nossa parte. Que está o caminho, Mateus 3,3, prepare o caminho. Enquanto o outro está fechado ali, ansioso, será que vai dar? Será que vai dar? Eu sei que já deu, lá na cruz. Eu profetizo, sobra. E nós temos que pedir para o Senhor que tudo em nossa vida seja de forma transbordante. Porque eu não preciso de pouca sabedoria para ajudar as pessoas. Eu quero toda a sabedoria de Deus. Toda a revelação. Eu não preciso de pouco dinheiro, eu preciso de bastante, de acordo com aquilo que Deus acha que vai ser o Ministério da Terra, para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Como eu falei daquela missionária que contava uma moedinha e estava passando dificuldade, vivia ansiosa. Um dia falou, Deus, abre os meus olhos. Começou a orar, Senhor, eu preciso ter uma revelação financeira da tua provisão. Aí hoje ela alimenta nações, orfanatos em vários países. Ela falou, antes eu contava uma moedinha para pagar minhas contas. Hoje eu manejo milhões de dólares que passam pela minha mão, eu sou apenas um canal. E ela diz, isso foi Deus, mudou minha mentalidade, eu consigo crer. Porque é assim, Deus falou, Abraão, percorre a terra e vê. O que você percorrer e ver é teu. Então nós precisamos crer. O mundo, né? O Senhor já venceu, né, Marcelo? A circunstância, todo o poder foi dado nos céus e na terra, né? Isso aí é fácil para Deus. Para Deus fazer Jó de um dia pode ficar milionário, arquimilionário, o homem mais rico do Oriente. Para Deus não é difícil agir nas circunstâncias. O mais difícil é ele achar uma pessoa que crê. Porque veja bem, disse Maria, bem-aventurada é você, porque o que o anjo falou, você creu. E porque você creu, ele vai fazer. Então, será que você consegue crer que Deus te daria milhões de reais para você ajudar muitas pessoas? Ai, pastor, se Deus quiser, olha, tem uma esperança aí. Olha, se Deus quiser. Não, você vai provocar isso. Você vai profetizar isso. Você vai semear isso. Porque Deus não semeia. Ele te dá semente para você semear. Ele vai fazer crescer a tua semente, mas Deus não semeia. Quem semeia é você. Então você vai gerar esse milagre. Deus nos deu a parceria com ele, quando ele nos fez cooperadores, quando ele nos fez reis sacerdotes e nos deu a terra, o governo, há uma parte aí que nós temos que participar. Ele nos deu o privilégio de participar. E é a semeadura profética. Muitos falam que é semeadura de dinheiro. Na verdade, não.
Você pode até semear, tem galardão, mas nós vivemos a prosperidade do que Jesus Cristo semeou, não o que você semeia. O que você semeia financeiramente não tem a ver com colheita financeira, porque Israel, quando foi para aquela terra prometida, ele pegou uma terra que ele não semeou, mostrando que a graça é de graça. Porque se a graça assim, eles têm que dar 100 para Deus te dar 1000, aí já não é graça, aí já tem um pouco de obra aí. Agora, se você já é abençoada, Deus já te abençoou de graça, agora se dá 100, Deus multiplica e dá galardão, isso aí é um efeito de uma pessoa próspera. Mas muitas igrejas dão a impressão que a prosperidade está no que você dá. Não é verdade. A prosperidade está no que Jesus Cristo deu, né? Leia para mim, por favor, Humberto, Filipenses 4,19. Filipenses 4,19, tá bom? Veja bem que isso é importante, irmãos. Que a palavra de Deus é a verdade. A verdade não é o que você está vendo, o que está passando, o que a tua conta bancária está falando. A verdade não é o que o teu corpo está sentindo, os sintomas, o que as pessoas estão dizendo. A verdade é o que a palavra de Deus diz. Isto é a verdade. Por mais que pareça longe, absurdo, contraditório, mas é a verdade. Filipenses 4,19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Então ele suprirá segundo as suas riquezas. Não segundo a condição financeira do país. Ele não tem crise. Deus pode fazer pedras virarem ouro. Que nem o irmão falou que ele chegou na igreja e sentiu de ofertar e ajudar. A igreja naquele dia, ele foi movido com alegria e deu. E aí ele sabia que a carteira dele não tinha nada. Absolutamente nada, porque o que ele tinha naquele culto ele deu, né? E aí um amigo convidou ele para ir tomar um suco, uma coisa. Ele falou assim, olha, me desculpe, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada na minha carteira. E aí ele pegou e falou, você veja como... Aí apareceu $100. Ele falou, mas como? Como $100? Eu nunca jamais esqueceria. Ninguém colocou aqui, porque estava o tempo todo no meu bolso. E se eu tivesse $100, $100 ninguém ia dizer, né? R$400, né? E ele falou que Deus colocou R$100 na carteira dele. Ah, mas Deus colocou dinheiro na boca do peixe. Isso é história, balela. Irmãos, Deus tem milhões de maneiras de fazer você prosperar, te dando visões, estratégia, clientes, favor. Deus sabe como prosperar. A questão é que primeiro tem que renovar nossa mente, porque nós temos uma mente próspera. A Bíblia diz lá em 3 João, versículo 2, que ele vai nos prosperar porque a nossa alma é próspera. Então uma alma próspera é uma alma que consegue se ver próspero, mesmo que as circunstâncias ainda mostrem os efeitos da queda. Porque uma pessoa que ela se vê pobretona, ela pode ganhar muito dinheiro, mas tem um jeitão pobretão, né? Me vê meu Rolls Royce aí, né? Ele não tem aquele jeito de rico, ele tem um jeitão de pobre, né? Mesmo que tá nadando no dinheiro, mas um jeitão. Então, na verdade, nós precisamos tirar essa mentalidade de gafanhoto e começar a dizer, se Deus diz que eu sou rei e sacerdote, e que assim como José governou a riqueza do mundo inteiro e foi canal de bênção, se alguém vai suprir, o primeiro que vai ter recurso financeiro para ajudar as pessoas necessitadas, os parentes necessitados, que vai emprestar muito, porque isso é profecia. Ó Deus, só vou obedecer a tua palavra. O Senhor disse, não deveis nada a ninguém. Tá bom, Senhor, vou te obedecer. Então, vem dinheiro aí que eu não vou dever nada para ninguém, né? Ó Deus, o Senhor falou que eu vou emprestar muito, que eu vou ajudar os necessitados. Senhor, o Senhor disse que o Senhor me daria, só por obediência, Senhor. Põe o dinheiro lá na minha conta lá, porque eu tenho que cumprir isso aqui, está escrito aqui, né? Você começa a ver que isso é mandamento do Senhor. Deus ordena que você seja próspero, que sobre para você ajudar as pessoas. Ele diz em Efésios 4, aquele que roubava, pare de roubar, trabalhe para que sobre, para que tenha... Né? Então ninguém vai honrar o Senhor endividado, sem dinheiro, quebrado, seprocado, não vai honrar o Senhor. Então nós precisamos acordar que o único que quer nos ver quebrado, endividado, desempregado é o capeta. Agora veio o capeta com a cunha dele assim, mas lembre-se que a Bíblia diz que mais fácil é passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas a Bíblia diz, Deus dizia isso para os fariseus que amavam o dinheiro. Então o problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Então nós precisamos, Senhor, tira do meu coração toda a avareza, todo amor ao dinheiro. Que o dinheiro que passar na minha mão, eu sou mordomo. Eu sou mordomo. Nunca eu vou dizer, esse dinheiro é meu, porque é estanque. Uma hora que você fala, esse dinheiro é meu, eu vou usar como eu quero. Não. Se você deixar o fluir de Deus passar e conseguir lidar com milhões de dólares sem se empolgar, porque Deus precisa, irmãos, há um ministério na igreja chamado Ministério de Socorro, e que Deus precisa prosperar certos membros que estão preparados para que a obra missionária vá, porque a obra missionária depende de dinheiro. Você pode ver que toda igreja é assim. O pastor vai lá, ora para uma pessoa que
tem condição financeira, mas está morrendo. Aí o pastor ora e aí ele é curado. Olha a misericórdia. Aí ele pega e fala, então eu vou ajudar você a construir a tua igreja. Porque Deus faz conexões assim, Silvano. Deus leva a unção onde está o dinheiro para que o dinheiro ajude a unção e a unção o dinheiro e a obra do Senhor vá. Agora, é claro que Deus quer prosperar o seu povo. Isso está de Gênesis até Apocalipse. Está claro. Mas, pastor, se Deus quer me prosperar, por que eu estou na pindaíba desse jeito? É uma batalha espiritual. Porque assim como Deus quer que você seja próspero, o diabo quer que você seja endividado. É muito importante para o diabo, porque ele sabe que Jesus está voltando e as missões não serão feitas sem dinheiro. Sem dinheiro não tem boas obras, não tem cesta básica, não tem pregação do evangelho, a coisa é tremenda. Então o dinheiro é uma coisa neutra, que pode ser uma coisa perigosa na mão de uma pessoa avarenta. Deus suprirá todas as necessidades, não é só necessidades financeiras que o homem tem, né, irmãos? É paz, é alegria, sabedoria para lidar, estratégia, porque a Bíblia diz, amados, em Provérbios e Eclesiastes também, não é que Deus dá riqueza, ele diz que Deus dá o dom de adquirir riqueza. Então são habilidades, são favores, são graça, conexões, invenções, coisas que Deus pode fazer. Como o Humberto sempre fala, né? Você quer ficar rico, não vá para o teu patrão falando dos problemas. Ninguém paga um funcionário para dizer os problemas que estão acontecendo na empresa. O funcionário que vai ser promovido é o que tem solução para os problemas. E essa sabedoria é nossa. Cristo é sabedoria. Então, enquanto o mundo está vendo crise, nós estamos vendo 12 cestos cheios. Mas é fácil dizer 12 cestos cheios olhando para um deserto que não tem nada? Isso é loucura, irmãos, mas é o poder de Deus, é a palavra. Irmão, você crer é bonito, você ter um coração cheio de fé é bonito, mas eu quero ver você profetizar 12 cestos cheios quando não está acontecendo nada. Profetizar que você saiu daquela situação, que você está ali, o carta, o telefonema, sendo humilhado, sendo cobrado. Então, que Deus tire o nosso foco do problema, que nós deixamos de olhar o problema, a dificuldade e começamos a ver a solução. Cristo em nós é maior que isso. É impossível nós sermos derrotados. Aqui diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas. Qual será a riqueza de Cristo na sabedoria? A riqueza de Cristo, né? A medula está produzindo sangue ruim, mas a riqueza de Cristo, ele pode produzir isso. Cristo completa tudo, irmãos, até o nosso sangue, nosso testemunho, nosso desempenho. Sabe que desde a queda tudo está deficiente, irmão. Você pode estudar, Humberto. Você pode estudar, você pode ter um bom cérebro. Mas o que vai completar para você tirar uma nota alta? É Cristo. É Cristo. Ai daquele que não precisa de Cristo para aquilo que está fazendo, vai ter um resultado humano. Tudo aquilo que você fizer sozinho, o resultado é humano. Agora, Senhor, eu preciso de Cristo. Por mais que você entende de informática, mas Senhor, eu preciso deslanchar nessa área de sabedoria tecnológica, Deus vai te dar o desempenho dele. Aí você vai ter Jesus com você. Porque a pior coisa, irmão, é aquilo que você consegue fazer bem sem depender de Cristo em oração e jejum. Aquilo que você consegue, porque é você, é o teu esforço, é o teu desempenho, mas Cristo quer participar. Ele quer suprir tudo. Quantas provas será, Heitor, que você fez, que você falou, Jesus, eu não posso fazer essa prova sem o Senhor. Provérbios 3,6 diz assim, inclui Deus em tudo que você está fazendo e você terá um resultado extraordinário. Naquilo que você já fez tantas vezes um bolo, já fez uma sopa tantas vezes. Senhor, eu não sei fazer sopa. Senhor, bolo que nem o Senhor faz, eu não sei. Me ajuda, Senhor. Essa dependência produz uma liberdade, um acesso. Porque nós teríamos o melhor resultado se fôssemos mais tementes e dependentes. Quanto mais temente e dependente. Mas a gente fala assim, eu já estudei, já sei as respostas. Tirando 7 já está bom. Então, a gente faz a prova. E nem diz, Senhor, põe a mão, Senhor, eu vou fazer essa prova, mas eu quero o Senhor comigo agora. Me ajude a lembrar. Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Me ajuda. Senhor, não é pela nota não, é que eles vão perguntar e eu vou dizer que é Cristo em mim. Por que você sempre tira notas altas? Por que você tem tanta paz? Eu preciso ter bons resultados, não é que eu quero me destacar, ser grande, ser importante, ser o principal da classe. Eu quero que eles vejam Cristo. E Cristo só é visto em resultados extraordinários. Porque se você tirar a nota de todos os meninos que estiver lá, você vai ser um menino como qualquer outro. Mas diz que Daniel era 7 vezes mais inteligente. Por quê? Porque Daniel extraía a sabedoria de Deus. Então, se você depender do Senhor e extrair, você vai ter um resultado que vai ser 7 vezes maior que os meninos da tua idade. Você diz, o que é isso, Marcelo? Você é um gênio? Você é um... Não, é Cristo em mim. Aí sim.
Mas se você não depender de Cristo, você não vai ter resultado extraordinário. Você vai ter o resultado de um menino da tua idade. Qualquer menino da tua idade, nem precisa ter o Espírito Santo, tem esse resultado. Então o Senhor não nos fez para sermos terra da terra, mas sal da terra e luz do mundo. Então este extraordinário tem que aparecer nas nossas finanças. É uma obrigação, hein? Vocês têm a obrigação de serem prósperos, de sobressaírem, de ter um desempenho extraordinário na saúde, no colégio, em tudo que vocês fizerem. Aquilo que os meninos dizem, eu não consigo largar essa droga, eu não consigo largar esses namoros escandalosos. Como é que você consegue separar, se consagrar e renunciar? Porque você, Senhor, me ajude. Qualquer jovenzinho da tua idade não consegue. Não consegue. Uma hora ou outra, uma menina aí cheia de enfermidades aí vai querer. E se você não, se Senhor cobre o teu sangue, vai cair. Mas uma hora ou outra vai cair. Porque nós temos uma carne e nossa carne tudo é igual. E se nós não vigiarmos, não buscarmos o Senhor, não clamarmos o Senhor, uma hora ou outra vem um menino para querer brigar. Que nem os meninos vinham brigar com o Renato. Aí ele achou uma estratégia. Que esse menino que brigava com o Renato, brigava com outros 2 meninos. Aí esses 3 se juntaram e falaram, vamos se juntar, quando um vier, os 2 defendem. Quando um vier, outros 2 defendem. Então o menino ficou na dele, porque 3 agora sempre unidos, e nós temos o Senhor conosco para nos defender. Sabe, amados, nós não usufruímos 0,001% do potencial divino oferecido. Porque o Senhor oferece, eu quero te prosperar esse ano 1000 vezes mais que ano passado. Não, Senhor, o Senhor me ajudando, eu sou muito humilde, o Senhor me ajudando a pagar minhas continhas, para mim já está muito bom. A gente pensa pequeno, a gente limita o Espírito Santo. Esse ano eu quero mostrar minha glória através de sinais. Eu vou estar morto através de você. Não, Senhor, eu orando por mim aqui, eu já ficando melhorzinho, para mim já tá bom. A gente não tem visão de reino, a gente tem uma visão tipo consumo pessoal, sabe? Se eu não tiver com dor, não tiver devendo nada para ninguém, minha família tá tudo bem, obrigado, Senhor. E o Senhor disse, olha, é 12 cestos sobrando. Vamos pedir nessa noite que o Senhor faça um milagre, amplie nossa visão. Senhor, eu quero brilhar a tua luz na minha área tecnológica, no trabalho, nas finanças. Eu quero que essa excelência apareça de uma maneira que as pessoas digam, isso não é sabedoria humana. Isso não é humano. Chegaram e disseram assim, não adianta, Isaac, nós descobrimos uma coisa, Deus é com você. Que é isso? Você planta no deserto, você colhe 100 vezes mais. A gente afunda um poço teu, você vai lá e abre outro. Você tem um favor de Deus, tudo que você faz é... Que é isso? Eu quero esse Deus. Então, irmãos, o nosso Deus vai ser conhecido onde todo mundo está falhando, está fracassando, e você vai vencer ali. E aí o perigo é você virar um ídolo, é você se destacar, é você ser o máximo. Só que aí você recebeu o poder de Deus, então você diz, não sou eu, é Jesus. Porque aí não toma para si. Você busca a sabedoria de Deus, de repente as coisas começam a acontecer na sua vida. Aí você começa a pensar que você é especial, que você é maior, que você... Não. É Jesus, hein? É Jesus. Então, se ele é a fonte, da glória é para ele. Agora, irmãos, Deus está procurando o vaso vazio para ele encher. Pessoas, só que as pessoas não têm esta fome, a pessoa se acomoda um pouco. Tiago capítulo 1, versículo 5, por favor. Então o Senhor oferece, mas quem é que recebe, não é verdade? Tiago 1, 5. Jeremias 33, 3, tá? Silvano. Ora, se alguns de vós têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e seja dado. Sim. Não, pastor, graças a Deus nessa área eu tenho muita sabedoria. Isso aí ele ofereceu, mas não é o meu caso. Graças a Deus eu, nessa área assim, eu sou um gênio. Dizer a verdade, olha, eu sou o máximo. Nessa área aí, olha, tô acima da média. Você quer ver uma pessoa inteligente, sou eu, medíocre. Se você se conforma, você nunca vai avançar. A Bíblia diz que só é transformado na área que você não é conformado. Você só é transformado na área que você não é conformado. Ele disse, se alguém tem falta, Deus dizendo, ei, tenho sabedoria para você. Se alguém tem falta de sabedoria, peça. Não, Senhor, me ajuda. Orando sem sabedoria. Senhor, me ajuda, aquele dinheiro, aquele cheque. Eu não preciso de dinheiro, eu preciso de sabedoria. Porque se eu tiver sabedoria, eu vou orar. E se eu orar com sabedoria, Deus vai me dar. O problema não é. Senhor, sabe, eu estou orando sem sabedoria.
Mas Deus oferece sabedoria e quem é que aproveita? Quem é que todo dia pede para o Senhor espírito de sabedoria e revelação? Senhor, eu preciso de uma sabedoria e revelação. A gente não pede. E que diz Tiago lá 4:2? Vocês não têm, por que não? Pedem. Quantos que fazem campanha para buscar sabedoria e revelação? Teve um que fez, o Kenneth Hagin fez campanha foi 3 anos e meio, dobrava o joelho de manhã, tarde, noite, Senhor, me dá o espírito de sabedoria. Abria lá em Efésios 1, 16 ou 19 e dizia, Senhor, me dá o espírito de sabedoria e revelação. Senhor, me dá o espírito de sabedoria e revelação. Hoje você pode ver os livros lá dele sobre sabedoria, sobre a unção, sobre dons, sobre falar em línguas, sobre... Ele recebeu, mas ele pediu. Agora Deus deu para ele, porque Deus faz recepção de pessoas, dizendo assim, minha mãe mandou dar, vou dar para você. Não! Isso está disponibilizado. A questão é que você pode ter muito dinheiro numa conta, mas se você não sacar, não é porque está lá que você vai usufruir. Só quando você pegar o dinheiro na mão, aí você vai usufruir. A questão é que a sabedoria é oferecida. E a gente pensa assim, já que eu tenho Jesus, tenho sabedoria? Tem, mas tem no teu espírito. Mas a tua alma não está clamando. Isso não transfere do espírito para a alma, para a mente. Fica lá no espírito armazenado. Um dia que você chegar no céu, você vai saber o quanto que tinha. Deus vai mostrar um depósito, um galpão, assim, ó, o que tinha para você. Você nunca pediu, nunca recebeu. Jeremias 33:3, por favor. Gente, peça sabedoria, peça paz. Senhor, hoje está difícil, Senhor. Eu preciso da tua alegria. Senhor, eu preciso da tua saúde. Senhor, eu preciso da tua provisão. Senhor, eu preciso da tua força, do teu ânimo para me ler a Bíblia. Porque não adianta ler a Bíblia sem animar, tem que ler, então eu vou ler. Vamos. Não, Senhor, eu preciso, Senhor, da tua alegria. Porque Salmo 1 diz, eu ler com alegria, mas não adianta eu ler. A alegria tem que vir do Senhor. Nós estudamos aqui umas semanas atrás que essas disposições têm que vir do Senhor, vez após vez, após vez. Isso não brota em nós. O que vai botar em nós é um comportamento cobrado, uma coisa forçada. Tipo, tá bom, vamos no culto. Ele lê a Bíblia? Tá, quantos capítulos? 2? Tá bom. Então, não é isso que ele está falando. Então, a questão é que isso não está na nossa alma, está no nosso espírito. E só pode ser transferido do espírito para a alma pedindo e não se conformando. Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Então tem coisas ocultas, coisas que você não sabe, eu quero te revelar. Não, Deus, eu sei tudo. Acho que eu sei até mais que o senhor. Você não quer um conselho aí? Né? Esta é a questão. Isaías, Humberto Pai. Isaías 55, 6-8. 55, Isaías, do 6-8. Queridos, Deus oferece, mas só é humilde quem recebe. Eu te digo, você que está ouvindo aqui pela internet, quantas vezes você precisou de Deus hoje? Quantas coisas você conseguiu fazer? Dirigir nem precisa de Deus, porque, gente, puxar marcha aqui, o carro nem tem marcha. Automático. Gente, tem coisa que eu preciso de Deus. Tem coisa que eu clamo, mas assim, 90% eu vou numa boa assim, sem ele, até que eu me saia até bem. Isaías 55, do 6-8. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ele não está humilhando a pessoa dizendo assim, meus pensamentos não são os teus, não. Porque eu sou Deus, você é... Ele está falando, saia dos teus pensamentos desde Adão e venha para os meus pensamentos. Eu estou te oferecendo uma frequência, eu estou te oferecendo a minha mente, a minha mentalidade, a minha sabedoria. Não se conforme em viver como Adão vive, no raciocínio humano, mentalidade, inteligência. Venha pelo temor para a esfera da sabedoria e revelação. Aquele que é nascido de Deus é como o vento, João 3,8, não sabe o próximo passo. Agora, aquele que sabe, ele já está tudo ali, né, esquematizado, né, metódico. Eu vou levantar às 8, aí depois eu vou no posto, depois do posto eu vou atender aquele ali, depois eu vou passando aqui. Fechou. Aí o Espírito Santo fala assim, sobrou alguma coisa para mim aí? Porque eu dei minha vida para o Senhor, tomei de volta, agora ela é minha. Abençoa, Senhor, tudo que eu vou fazer aqui, que eu já decidi. Então, o máximo que nós pedimos é que Deus abençoe o que já está na nossa mente. Não temos essa questão de Senhor, se eu estou vivendo no automático, porque em vez de viver no espírito, nós estamos vivendo na mentalidade humana, me livra, Senhor. Isso é um processo. Então você quer entender, quanto mais fraco você é, mais forte você é.
Quanto mais você tiver consciente que não sabe, mais você vai saber. Quanto mais você sentir, eu não consigo lidar, eu não consigo ser um jovem como os outros. Senhor, os outros saem tão bem, tão tranquilos, se comunicam. Eu não, Senhor, eu preciso de ti, eu não sei nem conversar, não sei nem fazer amizade. Bem-aventurado você, porque ele se vira sozinho, mas você depende do Senhor. E às vezes Deus chama aqueles que não são por isso. Sabe por que ele nos chama? Por que Deus me chamou? Porque eu não sabia falar, porque eu não tinha condição de comunicar. E todos falaram assim, eu vou escolher ele, porque quando ele... desse jeito ele vai ter que depender de mim, e dependendo de mim eu vou fluir na vida dele. Agora, se eu pego uma pessoa capaz, inteligente e tal, essa pessoa vai fazer ela mesma. Então Deus geralmente chama nós. Por quê? Porque ele viu que nós somos diferentes. O mundo consegue viver sem Deus, nós não conseguimos. O mundo vai bem sem Deus, eles se viram. Mas nós precisamos do Senhor. Naquilo que as pessoas falam, outro dia, Senhor, não sei falar, Senhor, me ajude. Essa coisa mais linda, irmão. A Bíblia diz em Mateus 18, a Ellen vai ler para nós, 1 e 2, que se alguém não fizer como criancinha, não entrará no reino dos céus. Então esse temor, essa dependência é totalmente desconfortável, a carne não gosta disso. A carne, ela quer ter o controle, ela quer agir por impulso, isso dá lucro? Tá certo. Isso vai fazer sofrer? Não. Isso é legal, essa pessoa é legalzinha? Então a gente rotula, mas o Espírito é 18, Mateus 18, 1 e 2. Então que Deus nos ajude, amados, não ir pela aparência, mas perguntar para o Espírito, é assim mesmo? Porque nem sempre aquilo que parece ser às vezes não é, não. Aí eu já me enganei tantas vezes, quantas coisas que eu pensei que era e não era. Mas a gente continua confiando na gente. A nosso coração nos engana. Tá confiando, parece horóscopo, né? Todo dia não dá certo e o homem vai lá ver horóscopo. Que coisa! O emprego que nunca perde emprego, Humberto, é horóscopo. Você pode falar o que você quiser, no outro dia eles vão ler. E do clima, você pode errar 40 dias dizendo que vai chover, que no outro dia eles vão ver lá. Mateus 18, 1 e 2. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então, uma criança, se não trocar fralda, ela vai assar, se não colocar mamadeira, ela vai morrer. Diz que de todos os filhotes, o ser humano é o filhote mais dependente da mãe, que se não cuidar, morre mesmo. Então, assim, uma criança depende do pai e da mãe, só que o que a gente não sabe é que a gente depende de Deus mais que uma criança depende da mãe. A gente não sabe, porque a gente fica muito adulto, eu sei. Não, viu? Você estudou? Estudei. Você tira a nota? Claro, deixa comigo, entendeu? A gente vai... E essa autoconfiança é um problema. Porque tudo aquilo que você vai bem, você não precisa do Senhor. E naquilo você nunca irá excelente, você sempre irá bem. Nunca você vai deslanchar numa área que você vai bem. Você sempre vai ficar girando em círculo naquilo ali. Mas no dia que você disser Senhor, o Senhor tem mais. Já pensou se eu disser assim? Eu sempre digo, sabe qual que é a melhor pregação, Humberto? A próxima. A próxima que vai ser a melhor. A unção está crescendo. Porque se eu disser, gente, eu sei a Bíblia. Gente que quer ver uma pessoa que conhece a Bíblia, acabou para mim, acabou. Porque aquele que se conforma, ele morre. Água parada. Não, nós temos que depender do Senhor. Senhor, eu nunca preguei ainda como o Senhor vai me ensinar. E que eu vou pregar ainda, Senhor, como o Senhor. Porque o Senhor tem mais, gente. Que nós possamos ser humildes para receber. Uma vez eu vi uma frase, Humberto. Quem será humilde para receber tudo que Deus tem para dar para ele? Para receber tudo que Deus tem. A gente ou não crê, ou desanima, ou para, né? Humbertinho, lê para mim, por favor. A gente vai passar aqui, cada um vai falar um pouquinho, né? Provérbios 1:7, tá bom, amigo? Provérbios 1:7. Quando o terror vos sobreviver como tempestade e a vossa calamidade passa. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então você não chegará à sabedoria sem o temor. E os insensatos, os sábios aos seus próprios olhos, desprezam a sabedoria. Irmão, você imagine, você lê o Evangelho, Marcelo, e vê como que Jesus viveu. Ele diz, quem crê em mim fará mais do que eu fiz. Aí a gente diz, sou evangélico. É nada. Leia o Evangelho. Nós nem checamos
Nem chegamos no beabá. E olha a vida passando, Ellen. A gente vai chegar lá, salvo, mas vai ter uma vergonha. Meu Deus, a vida que o Senhor escreveu para mim. O que era vida de sinais, prodígios, maravilhas. Que nem a irmã foi lá para a África, lá, abriu 1.700 igrejas. Ela pegou um monte de criança pobre, ora pela comida, Deus multiplica todo dia o pão lá, porque eles não têm pão, multiplica que sobra. E ela ora pelas pessoas, já ressuscitou mais de 1.000 pessoas. Uma mulherzinha que chegou lá na África, lá, abriu uma igreja. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Que vergonha, a vida está passando. E a gente diz, sou evangélico, graças a Deus, não sou como aquele. Ih, gente, eu sou uma pessoa cheia de Espírito Santo. É nada, isso não é nada. Acorda pra vida. Que vida medíocre. Não estou dizendo isso para humilhar, nem para envergonhar, estou dizendo para estimular a gente chegar ao que Deus tem para nós. Missionária Ivana, La Paz de Deus. A paz do nosso Senhor Jesus. A gente acaba se sentindo mesmo um cisquinho, né? Porque muitas vezes a gente fica correndo atrás do eu, do que eu faço, do que eu tenho. E tudo isso, né, à nossa frente, a gente segurando, né? A gente fica se sabotando muitas vezes, né? Ah, porque eu não sou capaz, porque eu não posso, porque isso, porque aquilo. Se limitando, né? E Deus ali com todo aquele banquete. Mas né, eu posso na tua vida. Pra gente se servir e servir ao próximo. Exato. Né? E a gente fica sabotando, né? Exato. Você viu o que Moisés falou? Eu não posso tirar esse povo. Deus falou assim, quem disse que você precisa? Eu serei contigo. O teu potencial, Moisés, não é você. Você até gago é, Moisés. Aí você falou, quem sou eu? Eu falei assim, eu serei contigo. Então o teu potencial não é mais o que você pode, agora é o que eu posso. Não é verdade? Porque não é na nossa força. Não, né? se fosse, já se falhava. Fosse, já estava... Esquecia, já estava sentado chorando, porque não é... Então realmente, toda manhã, todo dia, só por hoje, Deus, a sua força, a sua graça, a sua sabedoria, né? E o que o Senhor tem para mim hoje? Não os meus planos, mas os seus, né? Porque no nosso, a gente já tem tudo planejado, né? Ou nós não temos, os nossos pais já têm planejado, né? Porque sempre tem alguém para dar um pitaco, você não faz isso, né? Porque vai crescer, vai ser advogado, vai ser professor, vai ser médico, e vai casar, e vai ter tantos filhos, vai me dar netos, e já está tudo planejado. E não, é os planos de Deus para nós, né? Daí, filho, não, eu não quero, eu quero que você vá lá para a África cuidar do ministério lá. Né? E daí você muitas vezes fica segurando porque decepciona pessoas. Você pega a tua vida e é tua. Falar, se eu não fizer isso, eu vou decepcionar a mãe, decepcionar o pai, decepcionar todo mundo. Depois que meus pais morrerem, eu vou. E o tempo está passando, né? E a nossa idade está passando, e tudo, né? O tempo, ele é muito rápido. A gente fala assim, né? Não, mas quando eu fizer lá meus, 50 anos, 60, daí eu vou ter tempo para fazer isso. Não, né? Já é agora, é o ontem, é o hoje e é o amanhã. Alguém não foi ressuscitado hoje porque nós não estávamos na posição para orar e levantar aquela pessoa, né? E aquela família ser salva, né? Deus vai ter que fazer através de outra pessoa. Não, Deus, hoje eu não vou porque eu não tô bem, não tô legal. Não é hoje que Ele quer que você vá lá, né? Ele quer que você fale de Deus, Ele quer que você imponha as mãos. Ele quer que você não seja reservatório, né? Mas sim canais. Né? Porque se começa a reservar tanto, a água apodrece, né? Então a gente vai estar reservando, vai estar represando, faz e mal. aí? Faz Só mal. gera limo, gera algas que não são boas, né? E não, nós temos que ser canais limpos mesmo e livres para que flua, né, a bênção de Deus. Aí recebemos essa profecia em nome de Jesus. Então nós nascemos para viver na dimensão da glória, mas durante muito tempo nós vivemos na dimensão da mediocridade. É aquele gafanhoto, né, que não sabe que é príncipe, e sempre se viu como gafanhoto e se esforça para ser um bom gafanhoto, mas ele não é, né? Marcelo, a paz do Senhor Jesus Cristo, como está? Tudo bem com você? Foi boa a tua semana? Fala aí, garotão esperto. Primeira, o que é doutrina? Doutrina. A palavra doutrina hoje tem sido muito falsificada. Até a igreja chama de doutrina, o que na verdade é apenas conceitos que a própria religião tem ensinos de homens, tem costumes, chama isso de doutrina. A palavra doutrina quer dizer ensino. Doutrina é ensino. Então, quando você vê na palavra de Deus doutrina bíblica, é o conjunto dos ensinos, das dicas, das diretrizes
dos mandamentos do Senhor. Então, esse conjunto de mandamentos forma a doutrina. A doutrina de Cristo são os conselhos de Deus. Aquilo que Deus diz para você, faz. Aquilo ali é doutrina, é ensinamento, tá bom? Mas os homens inventam coisas que Deus não pediu e chama de doutrina. A doutrina de oferta de sacrifício, de fogueira santa, a doutrina de projeto de vida. Então, há muitas doutrinas de homens que substituem, mas a verdadeira doutrina é um ensinamento que vai produzir pessoas que curam enfermos, expulsam demônios e dão bom testemunho, amém? Amém. Segunda, o que é o arrependimento? O arrependimento, a palavra arrependimento, que foi escrito no Novo Testamento em grego, metanoia. Meta quer dizer mudança, noia, mente. Então, é a mudança da mente. Arrependimento significa mudar sua mentalidade. Antes de você ter o Espírito Santo, você achava isso é bom, isso é legal. O arrependimento é quando Deus muda a tua mente, teu coração, e você começa a dizer, não quero mais isso. Não é apenas dizer, ai, que dor no coração, eu pequei, me perdoa. O arrependimento não é só você sentir dor pelo pecado. O arrependimento é você confessar com a intenção de abandonar e abandonar. Então, o arrependimento é quando você muda, Marcelo. Por exemplo, você gritava com a sua mãe, um exemplo. O arrependimento é dizer, Deus me perdoe, eu gritei com a mãe, no outro dia você grita com a tua mãe. Isso não é arrependimento, isso é remorso. O arrependimento é, Senhor, muda o meu coração. Senhor, eu não quero ser assim. E aí você começa a ser transformado pela graça, daqui a pouco você não está gritando mais com a sua mãe. Então essa mudança de mente, de atitude, de comportamento é arrependimento, tá bom? Terceiro, por que algumas pessoas veem vultos? Isso aí depende. Porque o mundo espiritual ele é invisível à nossa carne, ao nosso corpo, mas no nosso espírito. O nosso espírito às vezes percebe. Você vê que tem pessoas que você não sabe explicar como, mas é agradável se aquela pessoa passa uma coisa boa, porque teu espírito percebe algo, entendeu? Então, a percepção espiritual tem que ver o que acontece. Porque em Atos dos Apóstolos eles viam anjos, eles viam Deus, eles viam... Então, existe visões que às vezes é do reino espiritual, que é de Deus, e às vezes são vultos que são das trevas. Você está percebendo que tem uma coisa errada ali. Aí você tem que ver se esse vulto te traz medo, dúvida, arrepio, calafrio, é trevas. Mas se você vê algo assim e se não te faz mal, você continua em paz, são anjos que estão ao redor, são coisas espirituais. Essas coisas espirituais tem pessoas que têm mais percepção, tem pessoas que vê mais, tem pessoas que ouve, tem pessoas que percebe, tem pessoas que não vê, mas ele percebe. Às vezes Deus mostra para mim uma nuvem negra em cima da pessoa, eu sei que ela está passando uma batalha espiritual ali. Às vezes Deus mostra uma enfermidade na pessoa. Às vezes eu não vejo nada, eu escuto uma voz. Às vezes eu não vejo nem escuto uma voz, eu percebo no espírito. Então isso é o teu espírito que percebe, Marcelo. Então se você ver um vulto, mais importante do que ver é o que você vai fazer. Tem autoridade? Quem manda sou eu. Se eu ordenar, isso aí vai sair. Então ver vulto não é para ter medo. Quem governa os demônios, leia para mim Lucas 10, 19 e 20. Quem governa os demônios somos nós. Quem tem autoridade? A palavra usada ali, Marcelo, talvez na tua tradução vai estar dizendo poder sobre poder, mas não é o que está no original grego. Ele vai ler para nós lá? Pois eu vou falar sobre esse texto aí, que é muito importante, que foi usado duas palavras diferentes, Humberto. Exousia e dunamis. O exousia é autoridade, é o direito de usar o poder, porque nós temos um corpo de carne na terra. Então, exousia é direito e autoridade. E a palavra para o diabo ali, dunamis, Lucas 10, 19, 20... é apenas habilidade. O diabo tem habilidade porque ele é um anjo caído. Então ele tem habilidade, poder. Mas nós temos mais do que poder. Nós temos o direito de usar o poder. E o nosso poder é superior ao poder das trevas. Leia Lucas 10, 19, 20, por favor, Marcelo. Eis que vós dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Sobre o quê? Sobre algum poder, uma metade do poder, uma parte do poder, grande parte. Sobre o que nós temos autoridade? Sobre o quê? Quanto que nós temos? Para pisar todo o poder do inimigo. Então nós temos autoridade sobre todo o poder do inimigo. Obediência total ele deve. Nós temos autoridade sobre todo o poder. E o que diz na sequência lá? E nada vos fará dano algum. Dano algum. Nada vos fará dano algum. Amém. O diabo não pode fazer mal nenhum. O que ele pode fazer é obedecer você. Então, nós somos libertados pelo conhecimento, Marcelo. Pessoas temem vulto, têm medo, ficam preocupados e ansiosos. Você descobre pelas escrituras que você tem o direito de governar
expulsar e ordenar. Quando você descobre isso, tu muda a tua atitude. Se perceberam, ei, diabo, está aí? Que nem se o irmão Marcelo, tinha uma legião lá que estava atacando um homem, e foi 3 pastores lá e não expulsava, né? Acho que eu passei uma pregação do pastor Marcelo Almeida, é super legal, eu gosto muito dele. Aí ele chegou na sala e bateu na mesa. Tô aqui, diabo, cheguei. Aí o diabo já saiu. É tanto fogo que queimar, sabe? Ele ia mandar fogo, então o diabo já saiu. Quem que foi que falou que levantava todo dia e dizia assim, diabo, levantei, teu dia vai ser um terremoto, vai ser um tormento. Levantei, diabo. Ó, acordei, hein? Agora você vai ver. Eu vou te espezinhar e tacar fogo na tua cara. Uma coisa muito maravilhosa, irmãos, que eu gosto de fazer, porque antigamente, quando eu era tentado, eu ficava meditando, pensava atuando e tal, né? E agora eu cubro com o sangue, resisto com fogo, mas o diabo fica desesperado. Porque a gente é muito rápido. Resisto isso com fogo, em nome de Jesus. O diabo vai tudo torrado, gente, no capeta, e fala, seu capeta, manda outro, que esse aí é... O diabo foge. Porque a gente vê uma ansiedade, antigamente a gente sofria. Aquela ansiedade vinha, abraçava. O octopus, né? Põe uma aqui um pouco, tal, põe aqui, né? Agora, eu digo, em nome de... Eu resisto com fogo. Ele fala com voz alta, sabe? Eu resisto com fogo em nome de... Primeiro eu me cubro com sangue, quando eu sou bobo, já é brecha e pior, né? Eu cubro com sangue, tenho misericórdia com o teu sangue. Eu resisto com fogo, mas olha, o que deve de demônio devolvido lá, o Satanás, manda outro agora. Porque aquele volta com fogo, aquele volta torrado. Do chifre até o rabo, tudo isso é pecado. Tem que resistir com fogo. Quando você começar a resistir com fogo, você vai ver que vai diminuir. Porque ele tem aquele foco. Vê que a tristeza. Resiste com fogo em nome de Jesus. Isso é importante, tá? Humberto. Como posso me tornar mais semelhante a Deus? Primeiro, eu quero que você fale o pouquinho que você responderia essa pergunta para nós. Como você poderia se tornar mais parecido com Jesus, Humberto? Não tem resposta errada, e não tem a timidez que está aqui diante de amigos. Mas no que você acha que você poderia melhorar e se parecer com Jesus? Fazendo com as coisas que a Bíblia diz. E como você conseguiria fazer essas coisas? Crendo em Deus. Crendo nele, dependendo dele, né? Então, para se tornar semelhante a Cristo, Humberto, são 3 áreas que foram detonadas na queda. O homem, ele é espírito, alma e corpo. O espírito tem 3 partes, a alma tem 3 partes e o corpo tem 3 partes. Sabe quais são as 3 partes do corpo? A cabeça, tronco e membros. As 3 partes da alma é mente, emoções e vontade. Nessas 3 áreas o homem foi bombardeado e deformado. Mente, preocupação, ansiedade, dúvida, temores. Como é que eu posso ficar mais parecido com Cristo? Fé, sabedoria, inteligência espiritual. Como é que eu posso ficar mais parecido com Jesus no coração? Amor, perdão, bondade, generosidade. Se compadecer, interceder, ajudar. Aqui eu fico mais parecido com Jesus. Amor, fé, amor. E aqui, ó, poder. Renunciando ao mundanismo, a preguiça, a carnalidade, as coisas deste mundo, a impureza, se enchendo do Espírito Santo, colocando a mão pura sem ira nem contenda, expulsando demônios, curando enfermos, consolando os tristes, visitando o órfão e a viúva, ajudando as pessoas. É assim que eu vou ficar mais parecido com Jesus. Restaurando a mente, o coração e as ações, atitudes. Tá bom, amigo? God bless you. Missionário Humberto. Amém. Paz. La paz de Deus. Ouvindo a pregação de hoje, lembrei do independência é morte. É morte. Independência é morte. O nível de independência é o nível de mediocridade. Aonde nós estamos indo mal, nós estamos fazendo sozinho. Verdade. Aí lembrei de confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, né? E como a gente se estriba às vezes, quando né? a gente confia na nossa força, porque acho que desde que a gente nasce, já é treinado a ser independente. Já é treinado desde o início, desde a nossa criação, os estudos, para você crescer intelectualmente, para você não se depender de nada e de ninguém, né? Por isso, se a pessoa não tiver uma vida com Deus, você vai se tornando independente dele. Acho que a primeira coisa que o homem se tornou independente é aí que... O diabo trabalha maciço para nos tornar independente de Deus, só isso.
E hoje nós ouvimos essa palavra, que é isso mesmo. Outra coisa que me chamou a atenção é quem está preparado para receber tudo que Deus quer nos dar. Olha, se tiver essa pessoa, Deus está de olho nela. A Bíblia diz assim, 1 Crônicas 28:9, os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando um homem que o coração esteja inteiro nele. Ele não acha. Tá um pouquinho nele, um pouquinho nisso aqui, um pouquinho na preocupação, um pouquinho no mundanismo. Não tá. Agora, se você se voltar para ele com temor, ele puder dar, ele vai fazer de você semelhante a Jesus. Porque Romanos 8:29 diz que Deus está trabalhando, foi a tua pergunta. Romanos 8:29 diz que Deus está trabalhando para nos fazer semelhante a Jesus. Seu trabalho, sim. E olhe, quando eu olho para Jesus, eu olho para mim, quanto que falta. Temos um caminho para prosseguir. Amém? Que Deus nos dê realmente esse coração abençoável e ensinável. Sim. Para que a gente realmente aprenda a depender dele, né? Em todas as coisas e incluir nele, né? Não na nossa força, nossa inteligência. Que a gente confie nele de todo o nosso coração realmente, né? E que a gente tenha atitudes para que isso aconteça. Nos estudos, meditar essa palavra, praticar o que temos ouvido e aprendido, porque senão fica só informação para nós, né? E que você falou dessa mulher que está na África, cuidando de milhares de pessoas e orando, e Deus tem multiplicado o alimento. O mesmo Espírito Santo que está nela está em nós, né? Uma mulherzinha. Só que ela creu. 1,5 m. Só que ela creu e depende do Senhor. Ela aprendeu a depender do Senhor. Sim. Coisa que Ele está nos ensinando para nos tornar parecidos com Jesus. E Jesus dependia totalmente do Pai. Eu só falo o que Deus me fala. Eu só faço o que o Pai me fala. A vida dele era totalmente do Pai. Totalmente dependente dele. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu faço aquilo que Ele me pede, aquilo que eu falo é só o que Ele me diz. E nós, geralmente, buscamos a Deus só quando nós nos colocamos em perigo, porque tomamos atitudes independentes de Deus. 90%, Humberto, que a gente busca a Deus não está em perigo. Davi buscou a Deus quando ele estava em perigo. Mas quando Davi estava no palácio cheio de ouro, ele caiu porque ele não estava dependendo do Senhor. Verdade. Então a gente depende do Senhor na hora do perigo, mas não na hora do sucesso. Quando tudo está dando certo, é ali que está. Verdade. Não é? Bem isso. Salomão, quando podia pedir, não tinha nada, ele pediu certo. Mas depois que veio tudo... Colocou o ponto morto, falou daqui por diante é comigo. Deus. Tinha dinheiro e sabedoria, mas não tinha Só que ele amor. não se apegou no Senhor. Com aquela sabedoria. Teve dinheiro e sabedoria, mas faltou o temor do Senhor. Exato. Que não falte para nós. Amém. Que hoje nós estamos recebendo isso. Em nome de Jesus. God bless you. Obrigado. Pode sempre. Chico. Chico. Amigo B. Não sabe, até que eu ia compartilhar com o Humberto falou ali mesmo, que é bem isso, né? No momento de fragilidade, como o seu pastor falou, que a gente acaba se aproximando mais, né? Quando estou fraco. Estou forte. Mas como é difícil ver a sua força nessa, né, no meio da fraqueza, né? E até uma coisa que eu ia até perguntar, não perguntar, mas assim, eu sempre observava, assim, às vezes, e me questionava, né? Falei assim, nossa, eu via, assim, por exemplo, pessoas que tiveram problema com, sei lá, com dependência química, e não sei o quê. E essas pessoas que se converteram, assim, e tinha aquele testemunho, e você via Deus falando imediatamente com a vida daquela pessoa, e eu sempre me comparava, assim, nossa, mas, né, e comigo que eu tô levando, assim, tudo certinho, sempre foi tudo tão certinho, né? A gente se julga. E, tipo, por que comigo não acontece? E com essa pessoa aconteceu? E daí, depois de um determinado tempo, até a gente percebe, assim, que essas pessoas caíram. E não é, essas coisas é muito... Deus diz que a gente é a luz do mundo, né? Fogo de artifício de Deus. Né? Então... Rojão. Sabe, tem pessoas... Cada conversão é uma conversão. Criança como um abacate, não amadurece tudo junto. Então, o que significa? Deus vai tratar a alma de cada um, cada um. Não existe duas conversões igual. E... eu, na verdade, não acho legal a pessoa ter que ter descido lá no caos do caos para depois chegar e testemunhar isso. Eu acho legal andar com Deus assim e Deus fazendo a obra, né? Amém. É bonito isso aí. Granativo. Então eu não quero essa conversão assim. Eu fui um traficante, matei 200 pessoas e vi o capeta e fiz pacto com ele. Não, imediato, né? Obrigado, não. Tá bom assim. E eu me questionava muito, assim, de falar, nossa, mas por que quero uma experiência forte. Né? E daí com o tempo que a gente acaba vendo, percebendo, né? Que não queira, mãe. Eu perguntei muito tempo, isso olha o que aconteceu comigo.
aprender essas experiências, né? Eu nunca tive experiência para testemunhar. Tá bom, já tive. A gente não tem muita experiência de vida de fé, né? Então, Deus sabe como trabalhar na vida de alguém e Ele sabe a hora certa de mexer em certas áreas. E a estrutura de cada um, né? Verdade. Então, a gente vê esses testemunhos, assim, mirabolantes. Que bom. Glória a Deus pela vida dele. Foi lá, fez pacto com o cão apareceu para ele flutuava no ar. Tá, tudo bem. Eu não preciso nem ver o cão, eu quero viver Jesus Cristo agora, normal, né? Amém. Em Jesus. Heitor? Heitor, tudo bom com você, amigo? Alguma coisa? Pula hoje? Eu vou passar pro Silvano, daqui a pouco volta pra você, tá? Como é que conversa com você? Lembra, hein, filho? Timidez não vem de Deus, hein? Tá bom? Pensa então, vai pensando, você é inteligente. Amém, glória a Deus. Deus, ele é 100%, né? Sempre. Né? Então ele tem 100% sempre para nos dar, para compartilhar, né? E por vezes nós acabamos nivelando aquilo que Deus pode realizar nas nossas vidas pela nossa, às vezes até pela nossa timidez em fazer alguma coisa. Sim. Porque o nosso melhor é 0,00000, né? Então, mas comparado com fulano, até que eu tô indo bem. Né, tô indo bem. Mas por vezes a gente pensa que primeiro que a gente vai na nossa força, né? A gente acaba se deixando enredar por esse caminho, né? E aí até no domingo a Michele leu no momento das ofertas Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, né? A gente esquece disso. E aí hoje vem o pastor Carlinhos aqui e lê Filipenses 4:19. E aí a gente pode até adaptar, né? Como uma oração diária, né? Independentemente da situação. Meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as riquezas em glória por Jesus Cristo. Todas. Né? Mas ainda, né? Assim, até hoje, daqui para frente será diferente, né? Porque a gente recebe essa palavra, né? Sim. E que ela entra nas nossas veias, ela entre como nutrição realmente, né? E nos leve realmente a esse entendimento e a essa aproximação de Deus realmente, né? Buscando Ele e invocando Ele enquanto Ele está perto. Maravilhoso, Silvano. E como Ele suprirá a nossa necessidade segundo as suas riquezas, significa o seguinte, que Deus depende do sacrifício de Cristo e da onipotência do Espírito para implantar isso. E nossa parte é o seguinte, é se cobrir com sangue e isolar. Nossa angústia, preocupação, ansiedade não atrapalhar. É só sair do caminho aqui e deixar o Espírito operar. Então Deus depende somente dele para fazer. Não conta, a nossa carne não conta. Não está contabilizado a condição do país, a nossa inteligência, as nossas fraquezas. Nada disso atrapalha. Deus suprirá segundo as suas riquezas. Ou seja, Ele fará de acordo com o seu potencial. Então nessa matemática as nossas habilidades ou fraquezas não contam. Amém? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos dê esse coração quebrantado, temente, esse coração que se abre mais, se dá mais oportunidade para o Senhor, né? Porque o crescimento espiritual não é quantas coisas eu consigo fazer sem Ele, mas quanto mais o tempo passa, mais eu dependo dele, mais eu pergunto a si mesmo, Senhor, eu estou com uma ideia de fazer isso, Senhor, se não for de ti, me livra. É sempre abrir para que Ele participe. Em Daniel capítulo 10, versículo 12, Deus diz, Daniel, desde o primeiro dia que você aprendeu a se humilhar e buscar a minha sabedoria e se arrepender, as suas orações estão sendo ouvidas. Então Daniel primeiro ele buscava não a bênção de Deus, mas o conselho de Deus, a administração de Deus, a voz de Deus, a direção de Deus. E hoje isso está fora de moda. Ninguém quer saber da direção de Deus, do conselho de Deus. Eu quero a bênção de Deus, do meu jeito e no meu tempo. E é por isso que não dá certo, porque não é assim que funcionam as coisas, amém? Vamos agradecer a Deus e orar também. Pai, obrigado por esses momentos, que essa palavra possa produzir em nós aquilo que foi pregado. Não que tenhamos que nos cobrar, nos forçar e tentar produzir isto, mas crer que nos tornamos este alimento. Assim como o alimento entra em nós e produz um cabelo da nossa cor, e entra em nós a proteína vai para o sangue e forma uma pele da nossa cor, aquele alimento se transforma um conosco. Quando entra na corrente sanguínea, aquela proteína da cenoura, aquela proteína vai virar a cor da pele da unha que nós temos, Pai. Assim a Tua palavra, quando entra em nós, produz o desempenho de Cristo de presente. Não é algo que nós temos que tentar mudar, é algo que nós somos mudados enquanto ouvimos. A Tua palavra diz que nós somos mudados enquanto contemplamos.
Enquanto contemplamos essa palavra, nossa saúde mudou, nossas finanças, mentalidade, os dons brotaram, porque isso é gerado em nós de presente. Em nome de Jesus, amém? Amém. God bless you all, people. Foi muito bom.